Reformácio impejus, oficialidade, critérios do processo administrativo federal. O que é isso? É o que você vai saber na aula de hoje. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. O nosso tema de hoje é processo administrativo federal, mas não cai só nas provas federais, cai também em provas estaduais e municipais, porque os nossos tribunais superiores entenderam que esta lei é aplicável pelo princípio da analogia a estados e municípios que não têm as suas próprias leis de processo administrativo, tá bem? A gente vai começar com um tema chamado reformácio impejus, que em bom português significa proibição de agravar, ou seja, não posso reformar para pior. Quando é que isso se aplica, prof? Me ajuda aí. Vamos começar com uma questão CESP, que dela eu explico para vocês a aplicação desse tema. Vamos lá. Olha lá. O enunciado da CESP começa sempre contando alguma coisa, como disposições da Lei 904, blá, blá, quanto à Lei 9784, é correto afirmar. E aí a gente tem a assertiva. O processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto a qualquer tempo a pedido ou de ofício, se surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção, podendo esta ser amenizada ou agravada. Você já sabe, como eu disse aqui agora, que o reformácio impejus, né, é uma proibição de agravar. A pergunta é, isto se aplica ao processo de revisão? Revisão e recurso é a mesma coisa? Vamos lá saber. Assertivas, para você acabar com a sua ansiedade de uma vez, e a minha também, de mudar o slide, que eu adoro fazer isso, apertar esse botão aqui, ó. Aí, viu? É errada. Por quê? Não se pode agravar a decisão numa revisão. Mas vamos entender isso melhor. Quando no meio de um processo administrativo é apresentado um recurso, ok? O recurso administrativo permite tanto o agravamento quanto o abrandamento de uma decisão. Então, imagina o servidor sofreu um processo disciplinar, por exemplo, e sofreu uma suspensão de 60 dias. Ele acha aquela suspensão absurda, que o coleguinha dele também fez a mesma coisa, tomou 30 dias e tal, e aí ele entra com um recurso dizendo, olha, eu entendo que a minha penalidade deve ser de 30 dias de suspensão e não de 60. A banca, que está ali analisando aquele recurso, vendo os atenuantes, agravantes, etc., entende assim, não, pensando bem, não é 30 e nem 60, é 90 dias. Ela poderia aumentar a penalidade aplicada? Pode. Que isso, professora? Pode. Mas ela vai dar ampla defesa e contraditório para aquela pessoa. Não é gente de sacanagem, tá? Tipo, agora que ele recorreu, vou para 90. Não. Teria que ser dentro de fundamentos jurídicos, dizendo que nem os 60 estava certo, nem os 30 que você quer, meu filho. O negócio é 90 dias de suspensão, tá bom? Então, num recurso administrativo, seja ele a reconsideração ou o recurso hierárquico, pode haver reformácio impejus. Reforma para pejus, pior, ou seja, agravar a decisão. Quando for o processo já encerrado, arquivado, encaixotado, empoeirado no alto de uma estante e ele for desarquivado, o nome adequado é revisão. E a revisão pressupõe, olha aqui, ó, fato novo, viu aí? Capaz de justificar a inadequação daquela sanção. Na revisão, não cabe reformácio impejus, ou seja, na revisão é proibido agravar a decisão. Tranquilo? Agora você está chiquérrimo podendo falar por aí de reformácio impejus. Olha que chique. Não, porque a reformácio impejus, que isso? A gente fica até inteligente com isso. Olha lá. Não, e aí se você coloca óculos, você fica mais inteligente ainda. Olha aqui, presta atenção. A reformácio impejus... Fico parecendo uma intelectual. Olha, vamos para a próxima. O que é isso? Vem lá. FCC, de novo enunciado curtinho, parece ser uma onda da FCC, acerca do princípio da oficialidade. O que é essa tal de oficialidade? Sabe naquela primeira questão da CESP? Volta nela comigo. Olha ali no meio assim, ó. Poderá a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Esse agir de ofício, quando a administração então não precisa
partir de um pedido antes, de uma provocação do interessado, chama-se oficialidade. Olha que simples, só que vamos ver como é que a FCC colocou isso na sua questão, porque aí a coisa já complica, né? Então vamos lá. Na letra A, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, pode haver revisão da sanção aplicada, independentemente de requerimento do apenado. Bom, sim, quando surgir fatos novos ou circunstâncias relevantes, podemos reabrir o processo. E aí diz, independentemente de requerimento do apenado. Esse independentemente de requerimento do apenado tem a ver com a oficialidade. Pode ser a pedido ou de ofício. Vamos ver se esta é uma assertiva verdadeira ou falsa a partir da leitura das demais. Então, vamos lá. B. A defesa dos administrados em processo acusatório somente pode ser realizada mediante procuração com firma devidamente reconhecida. Olha, nos processos administrativos, a gente vai aplicar a súmula vinculante número 5, que vai dizer que a presença de uma defesa técnica, ou seja, você estar acompanhado de um advogado, é desnecessário. Não, professor, é absurdo isso. Não imagina quem é advogado dessa hora pensando, não estão me dispensando, nem precisa mais de mim. Na verdade, é para ampliar o direito de defesa das pessoas. Imagine se para cada processo administrativo você precisasse de um advogado. Ah, prof, não é tanto processo administrativo assim na vida. O tempo inteiro tem processo administrativo. Sabe o que é processo administrativo? Qualquer requerimento que você faça para a administração e que seja tratado no âmbito administrativo. Imagina você se inscrevendo no concurso e pedindo um advogado para assinar para você o requerimento. Pronto, já teríamos aí uma necessidade de advogado. Então, quando fala aqui do processo administrativo não é necessário a defesa técnica, é isso, para ampliar a sua margem de defesa. Mas se você quiser ter um advogado, pode, não tem problema nenhum. Em alguns casos é recomendado, por exemplo, num PAD, né? É bom que você tenha um advogado, vai fazer uma defesa técnica. Ou, por exemplo, um caso que acontece muito aqui pra gente do mundo de concurso. Muitos candidatos passam muito bem em concurso, na prova discursiva vão muito bem e não recorrem, porque acham assim, não vou recorrer porque já a minha nota é aquela mesma, só que outros candidatos recorrem. E aí você perde posição por não ter recorrido, já que na prova discursiva o recurso é só para você e não para todo mundo, tá? Então a gente que trabalha com revisão, com recurso, tem muito esse cuidado de valorizar o que o aluno colocou naquela questão de prova, aquele candidato colocou, porque a banca, às vezes, corrigindo trocentas questões, nem percebe que a sua estava melhor do que a do fulaninho, né? E aí, então, vale a pena fazer esses recursos quando você já está naquele nível ali, eu estou entre os 10 melhores, entre os 15 melhores, porque ali realmente acontece um efeito muito importante da revisão de recurso. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso foco. Estou desfocada hoje? Que isso, olha, vamos lá. Então, ali... Não é preciso advogado. Então, a nossa frase B está incorreta, súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. C. A desistência ou renúncia do interessado sem efeito preclusivo, tem efeito preclusivo, a pessoa não sabe ler, impedindo o prosseguimento do processo. Vamos lá, eu e você fizemos uma prova de concurso e aí eu desisti do meu recurso. Automaticamente você desistiu do seu? Não. Então, a desistência ou quando eu renuncio a um direito meu, não faz com que todos os recursos ou todos os pedidos, né, ou que nós fizemos juntos ali, caiam. Então, cai em relação a mim, preclui em relação à minha pessoa, mas não preclui em relação a você, tá bem? Então, essa é uma assertiva falsa também. D. A autoridade ou servidor que incorrer em suspeição deve, independentemente de provocação, abster-se de atuar sob pena de responsabilização. Lá na Lei 9784, no artigo 18 e no artigo 20, nós temos a diferença entre suspeição e impedimento. A suspeição, ela decorre da amizade ou inimizade íntima que a autoridade tem com o interessado e, por isso, ela pode ser alertada pelo interessado. Pode falar assim, olha, eu não queria que fulano julgasse o processo porque ele é meu inimigo. Ou dizer, olha, eu não quero que ciclano decida o nosso recurso porque ele é muito amigo da outra parte. Então, esta é a argumentação da suspeição, a amizade íntima ou a inimizade notória da autoridade julgadora com um dos interessados. Essa suspeição não tem que ser levantada pela própria autoridade, o impedimento tem.
O impedimento, que são os interesses diretos ou indiretos que aquela autoridade possa ter sobre o processo, ou ainda os casos de grau de parentesco, essa autoridade tem que falar, olha, não posso decidir, esse processo refere-se a um sobrinho, refere-se a um caso em que eu tenho interesse direto, então eu me abstenho de tomar a decisão. Inclusive, se essa autoridade não se abstém, ela pratica falta grave para fins disciplinares, ok? Então, uma assertiva falsa, porque na suspeição, a autoridade não tem que, de ofício, se declarar suspeita, tá bem? Só se fosse um impedimento, a gente pode falar mais sobre isso na aula teórica. O que você acha? Suspeição e impedimento é um ótimo tema. Bom, vamos lá. Letra E. Para que haja a convalidação de atos maculados por defeitos sanáveis, é necessário haver provocação do particular interessado, sob pena de violar o princípio da supremacia do interesse público. Os vícios sanáveis, e esse é um assunto dentro de atos administrativos, eu vou só pontuar com você aqui. Elementos de validade: competência, objeto, forma, motivo, finalidade. Os elementos competência e forma possuem vícios que podem ser sanados, ok? Então, se ocorre um vício de competência ou um vício de forma, só a administração só pode agir se provocada pelo interessado? Não, ela pode também, de ofício, rever seus atos a qualquer tempo. Então, também uma assertiva falsa. O que nos leva à letra A. A letra A é uma assertiva genérica e está dizendo que pode ser de ofício ou a requerimento. Por isso é que ela está dizendo sobre o princípio da oficialidade. O que tornou essa questão difícil? Ela abordou em um enunciado de 2 linhas quase todos os assuntos importantes da Lei 9784. É uma questão pesadérrima para procurador de Estado, mas fique atento porque ela te ensina muita coisa que cai em outras provas também, tá bom? Vamos lá fechar com a FGV? A FGV traz um enunciado genérico e vem, nesse contexto, a Lei 9784 estabelece alguns critérios a serem observados. Quais critérios são esses? Vem aqui comigo, letra A. Obrigatoriedade de defesa técnica por advogado. Olha, caindo aí de novo a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. E você já sabe que não é obrigatório a defesa técnica, então não é obrigatório um advogado no processo administrativo, seja ele um processo administrativo comum, seja o processo administrativo especial, que é o disciplinar. B. Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige, permitida a aplicação retroativa de nova interpretação. No artigo 2º da Lei 9784, parágrafo único, tem esses tais critérios, que nada mais são do que princípios. E esse é o princípio da segurança jurídica. Não pode haver uma interpretação nova aplicada a fatos anteriores a essa interpretação, ok? Então, a B é falsa. C. Impulsão procedimental pelos interessados, vedada a atuação de ofício pela própria administração pública. Ao contrário, impulsão de ofício, porque a gente tem aí o princípio da oficialidade. Aí, D de dado, divulgação oficial dos atos administrativos, vedada qualquer hipótese de sigilo. Peraí, imagina num processo judicial, os dados, por exemplo, bancários, né, ou ali de imposto de renda, imagina numa investigação policial, se eu não tenho um sigilo. Então, frase exagerada, pois o princípio da publicidade não é absoluto, ele admite o sigilo nas condições, então, previstas em lei. E a letra E, proibição de cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei, e isso está previsto na Lei 9784, nos critérios, então, do parágrafo único do artigo 2º, e é chamado de gratuidade, ok? Bom, esse foi o nosso tema de hoje, e eu espero vocês num próximo vídeo. Até lá!